Olá, turma. Então, agora para terminar agora a nossa disciplina de prática em saúde e segurança do trabalho, vamos dar início agora à nossa quarta e última aula. E nós vamos falar do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né, o PCMSO, e do Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP. Nesta aula, você terá informações fundamentais para entender a importância do PCMSO, seu objetivo, diretrizes, e usaremos como base a própria NR7, que trata justamente do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Este programa estabelece os exames médicos e laboratoriais que devem ser feitos pelos trabalhadores. Tais exames baseiam-se no reconhecimento e avaliação dos riscos ambientais que estão lá registrados na NR9, né, que trata do PPRA, que nós abordamos na nossa terceira aula. A NR7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO, com o objetivo da promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Já falei para vocês várias vezes, na nossa primeira aula, segunda e na terceira aula. Lembrando que toda e qualquer ampliação, mediante, por exemplo, negociação coletiva que venham ampliar os parâmetros, né, os níveis de segurança, devem ser aplicados de forma obrigatória pelas empresas. O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs. Principalmente qual a NR? A NR9, que vai tratar dos riscos ambientais. O PCMSO deverá ter caráter de preservação, prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou de danos irreversíveis à saúde do trabalhador. Em relação às responsabilidades do empregador em relação ao PCMSO, o que eu posso falar para vocês? Que o empregador deve garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Além disso, deve custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Por exemplo, os exames, o admissional e o demissional, por exemplo, quem vai custear vai ser o próprio empregador. Indicar, dentre os médicos do SESMIT, né, do Serviço Especializado em Medicina e Saúde do Trabalho, da empresa, né, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. No caso da empresa estar desobrigada, por exemplo, a manter médico de trabalho em relação, por exemplo, do SESMIT, a empresa deverá indicar o médico do trabalho, empregado ou não, da sua empresa para coordenar o seu PCMSO. E se por acaso não existir médico de trabalho na localidade onde a empresa está atuando, ela poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o seu PCMSO. Em relação agora às responsabilidades do médico coordenador do PCMSO, quais seriam elas? Ele deve o quê? Realizar os exames médicos previstos do PCMSO ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e de suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está exposto ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado. Além disso, deve encarregar dos exames complementares previstos nos itens da NR7, né? Profissionais ou entidades devidamente capacitados e equipados para qualificá-los. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória de alguns exames. Seriam ele o exame admissional, o periódico, o de retorno ao trabalho, o de mudança de função e o demissional. O que seriam esses exames? O admissional, por exemplo, ele é realizado antes que o trabalhador assuma as suas atividades dentro da empresa. Já o periódico, a cada ano ou intervalos menores ou maiores, né, a critério do médico coordenador, ou em caso de notificação pelo médico agente de inspeção do trabalho, deverá ser realizado um
também um exame periódico, dentro desses intervalos. Já o de retorno ao trabalho deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, ou no caso de parto, que não seria no caso da mulher. E o exame de mudança de função será obrigatoriamente realizado antes de cada mudança. Já o exame médico demissional será obrigatoriamente realizado até a data da homologação da demissão, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias para empresas de grau de risco 1 e 2 e 90 dias para empresas de grau de risco 3 e 4. Lembrando que esse grau de risco será indicado lá no quadro 1 da NR4, que é a relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas com o correspondente grau de risco para fins de dimensionamento do CEP. Lá você vai ter quais são as atividades e quais são os seus graus de risco, e você pode verificar qual seria esse prazo de intervalo, se de 135 dias ou de 90 dias. Lembrando que os exames de que trata o PCMSO compreendem tanto a avaliação clínica como os exames complementares. Esses exames complementares, são realizados nos trabalhadores expostos a riscos como, por exemplo, ruído, aerodispersóides, gases ou vapores. Por exemplo, quando temos uma atividade que a avaliação do ruído estará acima, igual ou próximo ao limite de tolerância, o trabalhador deverá fazer o exame de audiometria. Os exames complementares são sempre solicitados pelo médico coordenador do PCMSO e deverão ser suficientes para proteger os trabalhadores expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos. No caso do ruído, que ele é um agente físico. Para cada exame realizado, que seja o admissional, o demissional, mudança de função, o de retorno ao trabalho, o médico vai emitir o atestado de saúde ocupacional, o ASO, em duas vias. A primeira via ficará arquivada no local de trabalho, inclusive frente de trabalho, ou canteira de obra, à disposição da fiscalização do trabalhador. E a segunda via será obrigatoriamente entregue ao trabalhador mediante recibo na primeira via. O ASO deverá conter, no mínimo, por exemplo, o nome completo do trabalhador, o seu número de registro e sua função, o risco ocupacional que ele está exposto, a indicação dos procedimentos médicos que ele foi submetido, o nome do médico coordenador que solicitou esses exames, o CRM desse médico, a definição se apto ou inapto para a função que ele está exercendo, a data e assinatura do encarregado para saber se está dentro do prazo esses exames. Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões, as medidas aplicadas deverão ser registradas em prontuário clínico individual que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO, devendo ser mantido por um período mínimo de 20 anos após o desligamento do trabalhador. Vocês lembram que o PPRA também vai ser arquivado por um período de 20 anos. O PCMSO, não diferente, também ficará por 20 anos arquivado. Ele deverá obedecer, no caso do PCMSO, a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estar estas ser objeto de relatório anual. O relatório anual deverá discriminar por setores da empresa o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados, assim como planejamento para o próximo ano. Ou seja, todos esses dados devem ficar no relatório anual do PCMSO. Já agora, em relação ao procedimento pós-exame, o que nós podemos abordar? É que, sendo constatado a ocorrência ou agravamento de alguma doença profissional, que foi identificado através de exames médicos que incluam os definidos nesta NR ou verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, caberá ao médico coordenador
ou encarregado o quê? Solicitar que a empresa emita o comunicado de acidente de trabalho, né, a CAT. Além disso, deve indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição daquele risco, ou no caso do trabalho. Além disso, deve encaminhar o trabalhador à Previdência Social e orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho. Em relação a isso aí que eu ia falar para vocês do PCMCO, agora nós vamos falar do Perfil Profissiográfico Previdenciário, né, que é o PPP. Esse perfil, ele é um formulário com campos a serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado, como, por exemplo, a atividade que ele exerce, o agente nocivo a qual ele está exposto, a intensidade e a concentração desse agente, exames médicos clínicos que ele foi submetido, além de dados referentes à empresa. Onde é que eu consigo essas informações? Por exemplo, você pode pegar todas essas informações lá no PPRA, nós vimos na nossa aula 3, no LTCAT e no próprio PCMSO. O formulário deve ser preenchido pelas empresas que exercem atividades que expõem seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação desses agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, né? Isso vai dar origem ao quê? A concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Tendo esse documento, eu posso solicitar essa aposentadoria especial. Além disso, todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né, o PPRA, e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, também devem preencher o PPP. Esse perfil, né, deve ser preenchido para a comprovação da efetiva exposição dos empregados a agentes nocivos, para o conhecimento de todos os ambientes e para o controle da saúde ocupacional de todos os trabalhadores. Ou seja, se a empresa possui o PPRA, se a empresa possui o PCMSO, se tem trabalhadores expostos a esses agentes, devem ser preenchido o PPP de cada trabalhador. O perfil profissiográfico previdenciário deverá ser emitido pela empresa empregadora, no caso de empregado, da empresa empregadora, no caso de empregado, né, pela cooperativa de trabalho ou de produção, no caso de cooperado filiado, pelo órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador avulso portuário, e pelo sindicato da categoria, no caso de trabalhador avulso não portuário. Esse perfil será impresso nas seguintes situações. Primeiramente, por ocasião de rescisão do contrato de trabalho ou da desfiliação do cooperado, sindicato ou órgão gestor de mão de obra, em duas vias, com fornecimento de uma das vias para o trabalhador, mediante recibo na outra via. Sempre que solicitado pelo trabalhador para fins de requerimento de reconhecimento de períodos laborais em condições especiais, ou seja, justamente para quê? Para que ele possa solicitar a aposentadoria especial e para fins de análise de benefício, né, por incapacidade, por exemplo, quando solicitado pelo INSS. Além disso, para simples conferência por parte do próprio trabalhador, pelo menos uma vez ao ano, quando da avaliação global anual do PPRA, até que seja implantado o próprio perfil profissiográfico previdenciário em meio magnético, né, pela Previdência Social. E além disso, quando solicitado pelas próprias atividades competentes, por exemplo, a questão da fiscalização. Agora, quem pode solicitar a emissão do PPP? O INSS pode solicitar, o próprio SESMIT da empresa pode solicitar para poder subsidiar as avaliações médicos ocupacionais dos seus trabalhadores. Os próprios trabalhadores podem solicitar, como ex-servidores também podem solicitar. Quem é que vai assinar o PPP? O preposto ou o representante legal da empresa. Apesar de não ser necessário a assinatura, há a obrigatoriedade da indicação do médico coordenador do PCMSO, do engenheiro de segurança do trabalho ou do médico do trabalho responsável pelo LTCAT, conforme dimensionamento do SESMIT. E também, quando houver mudança dos responsáveis pelo PCMSO ou do LTCAT,
deverão ser indicados ambos os nomes e registro, né, discriminando os períodos em que cada um desses profissionais prestou as informações que embasaram o preenchimento do próprio PPP. Queria agradecer aqui a colaboração de vocês, a ajuda, então estou aqui para ajudar no que for preciso e, por favor, toda e qualquer dúvida é só entrar em contato.